Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, meu Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te bendizemos, te adoramos, meu Deus, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigada pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais um dia, mais uma manhã, Senhor, estarmos diante da Tua presença. Pai, faça-se presente, Senhor, no dia de hoje, em nome de Jesus. Usa o Teu Filho, apresenta o Teu Filho, o presbítero Edson, Senhor, o qual estará ministrando a Tua palavra, Senhor. Que não ele, mas que seja o Teu Espírito, Senhor, através dele, Senhor, para transbordar em nossos corações, Senhor, aquilo que o Senhor quer, para nos alimentarmos da Tua palavra. Usa-o poderosamente. Fala conosco, Senhor, aquilo que nós necessitamos. Senhor, receber, Senhor, nos alimentar no dia de hoje, a porção de hoje, Senhor, entrega-nos a nós. Assim eu oro, louvando e agradecendo o Teu santo nome, em nome de Jesus. Presbítero Edson, 20 minutos aí para falar do amor do Senhor e deixa Deus te usar bem usadinho, amém? Obrigada, pastora Josenilde. Amém. Vamos à palavra de Deus, Mateus, capítulo 8, versículo do 23 ao 27. É um texto bem conhecido, onde Jesus apazigua a tempestade. Amém? Diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que, no mar, se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pai, nós vamos falar de Ti, do Teu Filho, da Tua maravilhosa palavra, do Teu poder, do Teu amor. Te pedimos licença para isso, Senhor, e que o Senhor ilumine-nos, nossas mentes, nossos corações, para que possamos compreender a Tua palavra. Capacita-nos ao arrependimento e tira de nós toda a autossuficiência e que nós entendamos que precisamos de Ti. Precisamos da Tua graça, do Teu amor, das Tuas benignidades, Senhor, e da Tua presença na nossa vida. Amém. Irmãos, os discípulos entraram no barco junto com Jesus Cristo. Ele entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E o mar levantou numa tempestade tremenda, grande, e o barco era coberto pelas ondas. Dá para nós tirar desses 2 primeiros versículos uma lição já. Estar no barco junto com Jesus Cristo não nos livra de problemas. Mesmo nós que somos crentes, que somos filhos de Deus, e até aqueles que são líderes, que são pastores, aqueles que ministram a palavra, aqueles que ensinam, os dizimistas, aqueles que ofertam com amor e alegria, mesmo aquele que faz a obra de Deus com toda a devoção, vai ter problemas, vai passar por situações difíceis, vai ter aflições, passar por perigos, ter tribulações. Veja que veio uma grande tempestade e parecia que o barco ia afundar. Estar com Jesus Cristo não quer dizer que nós
navegaremos no mar calmo por toda a nossa vida. Não existe essa promessa na Bíblia. Existe a promessa de que Jesus Cristo estaria conosco em todos os momentos da nossa vida. Em alguns momentos, diante dessas dificuldades, nós podemos até ter alguma crise de fé. Mas, se nós estamos com Jesus Cristo, se nós desfrutamos a paternidade de Deus Todo-Poderoso e andamos com Cristo, mesmo diante de todas essas dificuldades, nós teremos paz. Jesus Cristo nos ensina a ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo, e se nós estivermos nele, estivermos com ele e vivermos para ele, nós também venceremos o mundo. É verdade que passamos por crises, e Deus pode usar essas crises para tratar os nossos caráteres. Ele usa a crise para nos tornar mais maduros e nos conduzir ao propósito dele. Deus usa as nossas crises para nos preparar para nós fazermos a vontade dele, para nós vivermos dentro da vontade dele. As crises pelas quais nós passamos, as dificuldades, as lutas, os sofrimentos, essas crises existem, as tempestades nos afligem, elas são reais e servem para que nós tenhamos um crescimento, tanto espiritual, quanto de experiência de vida terrena. As crises nos aproximam de Deus, nos ensinam que nós devemos ser menos autossuficientes, menos arrogantes às vezes, e entender que nós dependemos de Deus. Somos filhos e dependemos do nosso Pai. Nós somos pecadores, apesar de termos sido lavados no sangue de Cristo, ter sido salvos por Ele, nós somos pecadores. Somos fracos, imperfeitos, mas nós somos filhos de um Deus perfeito, eterno, todo-poderoso, cheio de glória e majestade. Portanto, precisamos nos livrar da nossa autossuficiência e recorrer a Deus. Não somente nos momentos de crise, mas em todos os momentos da nossa vida, nós devemos buscá-lo. Buscar ter um relacionamento íntimo, pessoal com o nosso Deus. Ele é o nosso abrigo, ele é o nosso refúgio. É ele que nos fortalece e nos mantém vivos, nos mantém de pé. Os discípulos acordaram Jesus Cristo. Mestre, mestre, estamos perecendo, salva-nos. E quando pediram socorro, Jesus Cristo repreendeu o vento, repreendeu a fúria do mar, e tudo cessou. Veio uma grande bonança. Isaías 9:6, a palavra fala que Jesus Cristo governa todo o universo. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Em João 14:27, Jesus fala: eu vos deixo a minha paz vos dou. Não turbe o vosso coração, não tenham medo. Mateus 28:20, ele fala: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Se nós estivermos juntos com Jesus Cristo no mesmo barco, pode vir tempestade, pode vir tribulação,
nós temos a quem recorrer, nós temos um socorro presente na nossa vida, um Deus todo-poderoso. Veja, ele fala, os homens ficaram maravilhados, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu não tenho poder, você não tem poder, mas Jesus Cristo Todo-Poderoso, ele nos capacita para superarmos, para vencermos. Então nós precisamos ter esperança, precisamos ter fé, não desistir. Não importa as lutas, não importa o vento que venha contra nós, Jesus Cristo estando conosco, nós somos mais do que vencedores. Naquele momento, diante daquela tempestade, o mar revoltado, a noite escura, as ondas cobrindo o barco, veio medo. Os discípulos entraram em crise. Eles não sabiam o que fazer. Eles eram pescadores, tinham experiência com barco, com mar, sabiam navegar, mas naquele momento eles ficaram com medo, ficaram perdidos. Um não podia ajudar o outro, uma situação estava se tornando um caos. Eram homens que andavam com Cristo, que conheciam o Mestre, mas naquele momento eles estavam com medo, com dificuldades, e não podiam resolver o problema deles. Parece que naquele momento houve uma crise de fé. Faltou poder, faltou conhecimento, e eles já estavam perdendo a esperança. Estava tudo escuro, o que eles iam fazer? Ninguém podia enxergar nada. Há momentos em nossas vidas que nós podemos ajudar as pessoas, que nós podemos ajudar os irmãos. Há momentos que os irmãos nos ajudam, que nós somos auxiliados. Um conselho, uma exortação, algum serviço, até uma ajuda financeira. Mas há momentos e há situações que nós não podemos nos ajudar. Somente Jesus Cristo pode acalmar a tempestade que nos assola em determinadas ocasiões. E é preciso recorrer a Ele. É preciso pedir socorro ao Mestre. Se somos filhos de Deus, nós não caminhamos sozinhos. O Espírito Santo habita em nós, então existe esperança. Precisamos ter fé, precisamos acreditar, confiar, pedir socorro a Jesus Cristo e esperar a resposta dele. Ter esperança é não desistir, ter esperança é não desanimar, não deixar de lutar diante das dificuldades. Devemos ter bom ânimo. Em Gênesis 28:15, Deus disse a Jacó: eu estou contigo e te guardarei em todo lugar onde fores. Deus também falou para Josué, em Josué 1:9, esforça-se e tem bom ânimo, não temas, não tenha medo, não se apavore, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isaías 41:10, por isso não temas, porque eu estou contigo, não te assustes, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Nós servimos um Deus todo-poderoso, somos filhos de Deus. Às vezes nós nos sentimos tão fracos, incapazes, parece que entramos num túnel e não vemos a saída, não vemos uma luz no fim do túnel. Outras vezes nos sentimos fortes, confiantes. Mas há momentos que nós não sabemos o que fazer. Tem momentos que nós não temos poder de fazer nada. Conforme as coisas que acontecem, nós ficamos totalmente incapazes. Naquele momento, os discípulos estavam incapazes de
de resolver aquele problema, apesar da habilidade, da experiência com o mar, apesar de saber navegar, naquele momento eles estavam incapazes de solucionar aquela tribulação que afligia eles. E veio o medo, veio o temor. E o que eles fizeram diante da incapacidade humana? Recorreram a Jesus Cristo, e Jesus Cristo apaziguou aquela tempestade. Nós também precisamos olhar para dentro de nós mesmos e ver até onde nós podemos chegar com as nossas próprias forças. Sem Jesus Cristo em nossas vidas, não iremos muito longe. Logo nós vamos perceber que não somos fortes o suficiente e que precisamos de Jesus Cristo. Quando nós nos convertermos de verdade, nós nos entregaremos totalmente a Ele, clamaremos, pedimos socorro, confiaremos nele, que é o único que pode nos salvar. Quando nós nos convertermos de verdade a Jesus Cristo, não haverá mais temor, não haverá mais medo em nossos corações. Nós continuaremos tendo dificuldades, aflições, teremos momentos de tribulação, mas medo não. Não haverá mais medo diante das dificuldades, nem das tempestades, pois nós sabemos quem está no barco conosco. Ele é o Criador de todas as coisas, é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, todo-poderoso. Essas tempestades atingem várias áreas das nossas vidas. Às vezes na saúde, finanças, relacionamentos, cônjuge, os filhos, irmãos, companheiros de trabalho. Nós temos aflições nas nossas vidas, mas Jesus Cristo está no barco conosco, Ele está comigo e Ele está contigo. Você não está sozinho. Existem situações que nós podemos resolver por nós mesmos, mas existem situações que somente Jesus Cristo pode nos socorrer. Então peça ajuda a Ele, clame, chore diante de Jesus Cristo, se humilhe e clame: Jesus, salva-me. Existem pessoas que têm o coração duro, arrogantes, soberbos, não se dobram ao senhorio de Cristo, querem viver por suas próprias forças, por suas obras, mostrar que são perfeitos, mas não se sustentam por si mesmos. Nós precisamos ser humildes, nos dobrar a Jesus Cristo, seguir os seus passos, porque senão nós nos perderemos no mar, afundaremos se nós não buscar o nosso Salvador. Por mais experientes, fortes que sejamos, há momentos que nós não temos capacidade, precisamos recorrer a Cristo, Ele apazigua a tempestade. Nós não devemos deixar que a tempestade nos afogue e que a nossa esperança ou a nossa confiança em Jesus Cristo venha abalar a nossa fé. Não podemos deixar que os problemas da nossa vida nos tirem do centro da vontade de Deus. Jesus Cristo salvou os discípulos naquele momento e lhes deu uma lição de poder e de fé. Ele salvou e ensinou os discípulos a depender dele, a confiar nele. E ele também nos salva e nos ensina a confiança e a dependência que temos que ter do nosso Senhor, do nosso Salvador. Precisamos aprender a confiar em Jesus Cristo e jamais perder a esperança.
e obedecer a palavra maravilhosa que é a Bíblia Sagrada. Eu vou terminar essa mensagem com Mateus 28:20. Ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Porque dele, por ele e para ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Porque Jesus Cristo é o único que pode nos salvar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Obrigado por essa oportunidade maravilhosa de começarmos a semana falando de Cristo. E toda a glória a Ele. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado é o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a tua casa, a tua família. Presbítero, em nome de Jesus. Amém. Todos nós. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, né? Porque Deus, Ele é maravilhoso, né? O que seríamos de nós se não fosse a vontade dele, né? Ai de nós, né? Ai de nós. Se não fosse o Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Eu me sinto